Pode começar então? Joãozinho, pode começar, né? Não. Mas o que aconteceu, sabe? Senhor. Vamos lá. Vamos pela fé, né? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Dormimos bem e acordamos porque o Senhor nos guardou, o Senhor guardou a nossa noite. O Senhor tem sido fiel. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado, Senhor, pelas obras das tuas mãos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Obrigado, Senhor. Pai, que possamos dizer como salmista no Salmo 103, que não nos esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. Pai, obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado, pela tua boa mão em nosso favor. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor e pelas tuas infinitas misericórdias. Pai, nessa manhã, eu oro a oração de Paulo em Efésios 1, versículo 15 em diante. Eu oro para que o teu Espírito ele abra os olhos do nosso entendimento. Pai, eu oro para que o teu Espírito ele abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades reveladas da tua palavra. Obrigado, Pai. O Senhor é a nossa força. O Senhor tem sido bom conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Pai, que o teu Espírito ele abra os olhos do nosso entendimento, revelando, desvendando os tesouros escondidos na tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelos tesouros escondidos na tua palavra. Obrigado, Pai, pelos tesouros escondidos na tua palavra. Pai, a minha oração também é que o teu Espírito, a tua unção me capacite e me revista nesta manhã. Que o teu Espírito me capacite e que da minha boca saiam palavras que atinjam aqueles locais que só o teu Espírito é capaz de fazer. Espírito Santo, personaliza esta aula daquela forma que só o teu poder é capaz de fazer. Espírito Santo, fica conosco nessa manhã. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos receber as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia bem alto e diga assim: esta é a minha Bíblia. E eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. E eu estou nos lugares que ela diz que eu estou. E a minha Bíblia diz, em Efésios 2, que hoje, agora, eu estou assentado à direita de Deus, juntamente com Cristo, nas mais altas regiões celestiais. E este lugar é um lugar de paz sobrenatural e de alegria no Espírito. É um lugar muito acima do diabo e dos seus anjos, do pecado e das tentações, do medo e das ansiedades, das enfermidades e das dores. E este lugar está muito acima de toda obra maligna. Este lugar é um lugar de plenitude e paz sobrenatural e alegria no Espírito. E eu acesso e vivo as realidades deste lugar à medida em que eu cresço e me desenvolvo no conhecimento e na prática da palavra de Deus. E eu creio nessas verdades em nome de Jesus. Pode se sentar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 1.
Hoje, irmãos, a aula não vai ser... Deu um probleminha aqui na internet. A aula não será transmitida. Então, vocês aqui estão presentes aqui. Glória a Deus. Só abrir aqui uma coisinha. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês, irmãos. A ignorância sobre verdades da palavra, a ignorância sobre assuntos bíblicos, é o que tem sido o principal diagnóstico de por que o povo de Deus tem sofrido tanto. É a falta de conhecimento da palavra de Deus e de verdades da palavra de Deus. Ô Bernardo, traz um copinho de suco para mim, por favor. A falta de conhecimento é o que tem limitado a vida abundante que Jesus disse que nós deveríamos ter. Em João 10:10 é a falta de conhecimento. Essa semana, eu conversei com uma pessoa, você preste atenção nisso que eu vou falar. E a pessoa me disse que conhece alguém que anda em santidade, anda muito corretamente e tem uma vida de sofrimento. Só sofrimento. Sofrimento faz parte da vida cristã, mas uma vida só de sofrimento, isso não é normal. E o que eu disse tem coisas na nossa vida que nós não desenvolvemos. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu posso andar em plena santidade, posso andar corretamente e ser negligente no meu trabalho. Eu vou perder o meu emprego, eu vou ter um sofrimento nessa área. O que tem a ver uma coisa com a outra, estão entendendo isso, irmãos? Eu falava com o Bernardo hoje. O teu caráter não te segura no teu emprego. Caráter faz parte. Caráter é muito importante. Mas só caráter não segura ninguém em emprego nenhum. Se você não trabalhar bem e não der resultados, você é mandado embora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um dos pontos, irmãos, que a igreja moderna tem perecido é a falta quase que absoluta de conhecimento em certos assuntos. E este é um dos assuntos que muito falta conhecimento no povo de Deus, que são os dons espirituais. As manifestações do Espírito, listadas em 1 Coríntios 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Esses 4 versículos, a igreja tem pouquíssimo conhecimento. E ao propósito destas aulas, nós vamos aqui destrinchar cada uma daquelas manifestações. Porque, irmãos, quando falamos do Espírito Santo, a igreja moderna, quando ela tem falado do Espírito Santo, a abordagem costuma ser a obra do Espírito em nós, em nossas vidas, ou em nosso favor. E isto é verdade, mas é uma parte da verdade. Porque o Espírito Santo também quer operar, ele também tem um papel sobre nós, ou através de nós. Em outras palavras, o Espírito quer nos usar. Diga assim: o Espírito quer me usar. O Espírito Santo não quer trabalhar somente em você. Ele quer trabalhar através de você. O Espírito Santo não quer apenas te beneficiar, mas ele quer que você seja um canal de bênção para os outros. E quando falamos do Espírito Santo através de nós, ou sobre nós, estamos falando de dons espirituais, estamos falando de dons ministeriais. Nós vamos ver lá para frente, vamos trabalhar bastante tempo Efésios capítulo 4. Tem pessoas que Deus levantou e chamou para os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Talvez vocês aqui tenham esse chamado, alguém de vocês aqui tem esse chamado. E Deus também, pelo Espírito, estabeleceu os dons de serviço. Tudo aquilo que o Espírito Santo capacitou você para servir no reino. Dons de serviço. Por isso que a nossa matéria se chama Espírito Santo, dons, serviços e ministérios. Porque o foco da nossa matéria, nós estamos falando da obra do Espírito sobre nós ou através de nós.
o Espírito nos usando. Diga assim, glória a Deus. Eu quero que pule já para o versículo 8, tá? Essa aula eu vou fazer revisão de algumas coisas e a gente vai entrar também em discernimento de espíritos, né? Quando Paulo lista as 9 manifestações do Espírito, os 9 dons espirituais, lembrando vocês novamente, falamos isso nas aulas anteriores, mas eu quero recordar, a Bíblia, quando fala de dons, existem 3 classes que eu acabei de mencionar aqui. São os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, 8 até o 10, dons espirituais, ou manifestações do Espírito. Existem os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, Efésios 4, isso mais para frente nós vamos ver. Se nós vamos ver mais para frente se ainda existem apóstolos, diga assim, sim. Então, tem gente por aí matando, né? Os ministérios, mas irmãos, a Bíblia não diz que eles acabariam. Eles mudaram, muita coisa mudou em relação ao Velho Testamento. E tem também os dons de serviço, pessoas que, por exemplo, são chamadas no corpo para exortar, pessoas que têm um chamado especial de exortação, pessoas que têm um chamado especial para lideranças dentro da igreja. Tá? Agora, quando falamos das manifestações do Espírito, é essa lista que você vai ler. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos. O dom da fé, operação de milagres, os dons de curar. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. 9 manifestações do Espírito. Quando agora falamos, lembrando, já falei isso em aulas anteriores, quem está vindo pela primeira vez hoje, tem vídeos lá no YouTube das aulas anteriores, recomendo que vocês assistam para poder pegar esse ponto que a gente chegou, né? Essa aqui é a 10ª aula. Quando falamos dos dons espirituais, que são esses aqui, também dividimos eles em 3 grupos. Ou você pode imaginar na tua cabeça 3 gavetas. O primeiro grupo, ou a primeira gaveta, são os dons de revelação. São dons que revelam algo. A segunda gaveta são dons de poder, ou dons de sinais. A terceira gaveta são os dons vocais, dons que falam algo, que tem uma expressão vocal envolvida. Quando falamos da gaveta dos dons de revelação, quais que você coloca dentro deles? A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. São 3 dons que revelam algo. Quando falamos dos dons de poder ou os dons de sinais, estamos falando da fé adicional ou da fé especial, o dom da fé. Nós estamos falando de operação de milagres e nós estamos falando dos dons de curar. São dons que operam sinais, operam maravilhas. E quando falamos dos dons vocais, dons que falam algo, estamos falando de variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E vamos aqui estudar cada um deles, e já temos falado sobre a palavra do conhecimento, e falamos da palavra da sabedoria. Então eu quero fazer uma breve lembrança sobre o que é a palavra do conhecimento, o que é a palavra da sabedoria. Lembrando que em aulas anteriores, coloquei aqui algumas regras, para que você consiga interpretar corretamente, definir corretamente os dons do Espírito. A primeira regra, quando Paulo fala em 1 Coríntios 12, no 8, 9, 10, a um é dado, a outro é dado, a outro é dado. O que significa isso? Que os dons do Espírito, via de regra, pode até acontecer de uma única pessoa operar os 9 dons, mas isso é exceção. O que é a um, a outro? Deus vai usar um em um dom, ou em 2, ou em 3. Deus vai usar o outro em um dom, em 2, em 3, em 4. Mas, dificilmente, a igreja toda vai operar nos 9 individualmente. Entendeu? Hã? Pode. Hã?
Aí vem a segunda questão. É o Espírito Santo quem escolhe como e quando ele vai usar as pessoas. Só que precisa haver busca. Qual é a principal razão que os dons não se manifestam hoje? Porque a igreja não busca. Tanto que Paulo fala a respeito... Quer ver só? Ô, Joãozinho, coloca aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Só esse, por favor. Versículo 31. Esse é só um. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Os dons são buscados. Lá em 1 Coríntios 14, nós temos pelo menos 3 versículos que mostram claramente que os dons precisam ser buscados e desejados. Se uma igreja não busca, Deus não vai manifestar os dons no meio da igreja. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga assim, Deus não quer ignorância no assunto. Porque se você não conhece algo, como é que você vai comprar? Como é que você vai comprar um chocolate fabricado, o melhor chocolate do mundo, a R$10, como é que você vai comprar se você não sabe que existe esse chocolate e que tem uma loja que está vendendo? Você não vai querer. Então, a principal razão que os dons do Espírito não se manifestam hoje na igreja moderna, diferente das bobagens que dizem alguns grupos por aí, os cessacionistas, que os dons cessaram, bobagem. Isso é ridículo. Isso tem escravizado muita gente. Eu não sei como pessoas consomem o que essas pessoas falam. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Os dons do Espírito são para hoje. Os dons do Espírito são para a igreja. Agora, eu falei com uma pessoa essa semana. Irmãos, se a palavra diz uma coisa e ninguém está vivendo aquilo, vamos imaginar que a palavra diz uma coisa, mas o mundo inteiro está fazendo outra, o mundo inteiro está errado e a palavra está certa. É assim que tem que ser. Mas a palavra diz isso, mas eu sei de 5 bilhões de pessoas que estão vivendo isso. Tem 5 bilhões de pessoas erradas. A verdade é a palavra. E não tem nenhum lugar dizendo que os dons acabariam na igreja primitiva, como alguns interpretam por aí. Isso é sofisma. É ensino humano, irmãos. Isso tem travado a igreja. Porque se eu penso que os dons acabaram, eu não busco mais. Diga assim, os dons são para hoje. Quer ver só? 1 Coríntios 14, 1 diz assim. 1 Coríntios 14, 1 diz assim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os dons têm que ser buscados. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Se a igreja não busca, irmãos, é que nem o batismo com o Espírito Santo. Por que muita gente não é batizada? Porque não busca. Simplesmente isso. Não tem um segredo. O batismo com o Espírito Santo é para todo crente. Marcos 16, aos que creem, falarão novas línguas. Agora, muita gente confunde com variedade de línguas, que é outra coisa. A variedade de línguas está dentro, é um grupo dentro das línguas, é um dom do Espírito, que fala sobre a manifestação pública das línguas. E isso Deus vai usar alguns. Agora, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Quando a gente chegar em variedade de línguas, eu vou explicar muito bem e você vai entender. Mas vamos voltar aqui aos dons de revelação. O que é a palavra do conhecimento? Lembrando que os dons, eles são dados conforme a vontade do Espírito, para um, para outro. Pode ser que Deus use alguém com os 9, mas isso não é a regra, é a exceção. Como um corpo coletivamente, tem dons para todos. Todos podem ser usados nos dons. Basta você buscar e desejar. Agora, individualmente falando, Deus pode usar um com um dom só, Deus pode usar com 3. Pode acontecer de Deus usar com 9 dons, mas a regra não é essa. A um é dada a palavra do conhecimento, a outra a palavra da sabedoria. Pode ser que uma pessoa opere mais de um dom ao mesmo tempo. Ok? Outra coisa, eu falei as outras semanas anteriores, vocês que estão vindo pela primeira vez, pega as aulas, assistam as aulas anteriores, que está bem explicado, tá? As manifestações do Espírito não são propriedade do crente. O que é que eu quero dizer? São concessões.
1 Coríntios 12, 7 fala que eles são concedidos. Coloca aí, 1 Coríntios 12, 7, por favor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O que esse versículo está dizendo? Primeiro, que os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, é igual aquele aparelhinho que você tem em casa, da sua TV por assinatura. Aquele aparelhinho que você troca de canal. Aquele aparelho não é teu. Enquanto você paga, você pode usar, mas o dia que você mudar de operadora, tem que devolver o aparelho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Uma pessoa que é usada, por exemplo, nos dons de poder, ela é usada nos dons de curar. É uma pessoa que é frequentemente usada nos dons de curar. Ela não aciona os dons quando ela quer. Esta é a grande questão. Uma pessoa que é usada, por exemplo, nos dons de revelação. Ela não aciona os dons de revelação quando ela quer. Porque esse versículo diz para um fim proveitoso. O que é um fim proveitoso? É a necessidade do momento. É a necessidade que o Espírito ele vê no momento e ele vai buscar um coração que já busca os dons e vai usar essa pessoa para aquela necessidade. O dom que é necessário para aquele momento. Pode ser que alguém aqui esteja preocupado com o futuro, a pessoa está desesperada e a pessoa precisa de um fortalecimento. E aí Deus ele vê a situação da pessoa e libera através de uma outra pessoa, ele libera uma palavra da sabedoria, que é a revelação dos planos de Deus para o futuro. Então Deus começa a falar com a pessoa, Deus está dizendo que Ele vai te estabelecer, vai fazer tal coisa na tua vida, vai acontecer isso, não tenha medo. Diga assim, os dons são pela vontade do Espírito, são acionados pelo Espírito, conforme a necessidade do momento. Esse é um dos problemas. Por que muita gente cai em problemas, por exemplo, quando começa a buscar profecia dos outros, né? E às vezes uma pessoa que é muito usada em profecia ou nos dons de revelação, essa pessoa começa a achar que ela tem que ter uma palavra o tempo todo. Então a pessoa começa a achar que ela opera os dons. E aí vem o outro e busca, eu preciso de uma palavra. Aí essa pessoa começa a achar que tem que forçar a barra. E sabe o que você pode fazer com isso? Abrir portas para espíritos enganadores. É possível, irmãos, alguém ser usado pelo Espírito Santo, abrir uma porta e imediatamente ser usado por influências malignas? Diga, é possível. Pedro tem um texto que eu não me lembro, se vocês encontrarem aí, pastor Joel, você me fala. Pedro, em um dado momento, falou algo para Jesus e ele disse, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Na mesma conversa, quando Jesus falou que ia ser crucificado, Pedro falou, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Aí ele, afaste-se de mim, Satanás. O mesmo Pedro, influenciado por algo que veio de Deus, vacilou, daqui a pouco estava sendo influenciado por um espírito maligno. Isso é possível, irmãos. É possível quando o crente ele dá brecha. E uma das formas de você abrir espaço para esse tipo de coisa é brincar com os dons. É achar que você aciona os dons com uma chavinha como você quer. Então, os dons do Espírito, os dons espirituais, as manifestações do Espírito, elas são concessões, o Espírito usa quem ele quer, como ele quer, no tempo que ele quer, conforme a necessidade. Naturalmente, essa pessoa já está buscando, porque se a pessoa não busca os dons, Deus não vai usá-la. E os dons não são acionados com uma chavinha. Outra coisa muito importante para você entender, lembrando, eu falei isso em outras aulas. Os dons, irmãos, espirituais, eles são todos eles, os 9, sobrenaturais. Por que eu estou falando isso? Porque há um grupo que diz, por exemplo, que a palavra do conhecimento é um conhecimento profundo da Bíblia. Não, isso está errado. Conhecimento profundo da Bíblia você obtém estudando a palavra, orando em línguas, buscando de Deus que Ele abra os olhos do seu entendimento na leitura da palavra, mas isso ainda não é a palavra do conhecimento. Ou seja, esse grupo que diz isso, eles naturalizam um dom que é sobrenatural.
Por exemplo, outros dizem que a palavra da sabedoria é uma sabedoria divina para lidar com os assuntos dessa vida. É uma sabedoria nos negócios. É uma sabedoria que você vai falar uma coisa certa para a pessoa. Isso não é a palavra da sabedoria. Existe uma sabedoria em Tiago capítulo 1, que está disponível para todos, aquela sabedoria que Tiago diz que nós temos que buscar e que Deus ele dá liberalmente e não lança em rosto, essa sabedoria para os assuntos desta vida. Você ser sábio em como se conduzir, você ser sábio no seu falar, você tomar decisões sábias, isto é uma sabedoria que está disponível para todo crente, mas ainda não é a palavra da sabedoria. Outra coisa, variedade de línguas. O que é variedade de línguas? É o falar público das línguas, é quando a pessoa ela fala um idioma que ela nunca estudou. Variedade de línguas não é simplesmente falar idiomas, porque senão o Jô Soares ele tinha variedade de línguas. Era que ele falava umas 4 ou 5 idiomas, se eu não me engano. Isso você aprende estudando. Os dons espirituais, você não aprende estudando, não aprende pelo treino e não aprende pelo tempo. As manifestações do Espírito são todas sobrenaturais. Por que a variedade de línguas é sobrenatural? Porque você fala numa língua que você nunca aprendeu. Eu posso, sem saber, estar falando hebraico. E um ouvinte, um judeu, está ouvindo e está entendendo a mensagem. E para ele, aquilo é uma palavra profética. Ou ainda, eu posso estar falando em línguas e ter interpretação junto. Isso é o grande sobrenatural dos dons do Espírito. Eu vi outro dia uma pessoa falando que profecia, o dom de profecia é abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Eu estou profetizando. Está errado. Isso é banalizar os dons, é naturalizar o que é sobrenatural. Profecia é uma palavra inspirada por Deus para um momento, que Ele dá no momento que vai consolar, exortar e edificar. A profecia sozinha não tem predição. Quando tem predição, é a profecia mais palavra da sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O que é a palavra do conhecimento, irmãos? A palavra do conhecimento é a revelação. Deus ele revela um fragmento daquilo que Ele conhece, acerca de fatos, acerca de pessoas. A palavra do conhecimento, ela sempre fala do passado ou do presente. Então, a palavra do conhecimento é assim. Pastora Cristina está passando uma situação na vida dela e ela estava orando. E aí, eu aqui ministrando, uma outra pessoa no meio da igreja, Deus revela para a pessoa aquilo que a pastora Cristina falou em oração, aquilo que só ela sabe. Deus revela para mim aquilo que ela pensou, aquilo que ela fez, uma conversa que ela teve com alguém. Detalhe, é para a edificação dela. Tá? Não é simplesmente um dom de adivinhação, mas aquilo tem um propósito. Então a palavra do conhecimento ela vai revelar fatos, acontecimentos que Deus, irmãos, Ele tem todo o conhecimento, mas Ele revela um fragmento para um fim específico. Diga assim, a palavra do conhecimento revela fatos, acontecimentos que Deus conhece acerca de pessoas, acerca de situações. Então, alguns exemplos bíblicos da palavra do conhecimento no próprio ministério. Aqui, olha só, vamos ler aqui. Atos 9, versículo 10. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele viu aquela luz e caiu do cavalo, ele ficou cego por 3 dias. Ficou cego e sem comer por 3 dias. Ele estava em um lugar. Então, em Atos 9, versículo 10, Deus ele chama Ananias. Vamos ver aqui o texto. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita. Diga assim, Deus deu o nome da rua. Então dispõe-te, vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, Deus falou a casa, de quem era a casa. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Deus ainda falou o apelido de Saulo. Pois ele está orando. Deus falou o que Paulo estava fazendo naquele momento. Essa é a palavra do conhecimento.
Deus revelando fatos para um propósito, para um fim proveitoso. Outro texto, irmãos. Outro texto. Atos 5, versículo 1. Agora nós vamos falar de um outro Ananias. Não é esse que eu acabei de ler, tá? Nós lemos agora há pouco, Atos 9, um Ananias bom, Ananias do bem. Né? Vamos ser bem lúdico aqui. Você tem o Ananias do bem, agora você vai ver o Ananias do mal. Tá, gente? Para ninguém confundir aqui. Diga assim, a palavra do conhecimento pode revelar pecado. Pode acontecer. Então vamos andar corretamente, né? É o melhor caminho sempre. Atos 5:1 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então a palavra do conhecimento revelou toda a trama de Ananias e Safira. E o grande problema aqui não foi que Ananias não entregou o dinheiro da venda. É que ele dissimulou, tentou enganar o Espírito Santo. Ele não era obrigado a entregar dinheiro de venda, não era nem obrigado a vender os bens dele. Mas ele quis dissimular, ele quis performar. Ele quis performar. Ele quis parecer ser santo, parecer ser demais. E eu espero, irmãos, que nós não sejamos crentes que performam, que querem parecer, né? Que querem mostrar para os outros que são. Irmãos, você não engana o Espírito Santo. Vamos a um outro texto, com Jesus agora, né? Lembrando, falei em aulas passadas, das 9 manifestações do Espírito, apenas 2 são para o Novo Testamento, são para a igreja. Variedade de línguas e interpretação de línguas. As outras 7 manifestações já existiam no Antigo Testamento. E também todas as 7 operaram no ministério de Jesus. João 4, versículo 17, Jesus estava com a mulher samaritana, no poço. Versículo 17 de João 4. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Algumas informações importantes aqui. Quando nós formos estudar os dons ministeriais, um deles é o ministério profético, o ministério do profeta. O profeta no Novo Testamento é diferente do profeta do Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta ele não guia ninguém. Ele não conduz, você não é guiado por profetas. Você é guiado pela palavra e pelo Espírito. O profeta não vai guiar ninguém. Pessoas caem em erro quando são guiadas por profeta. Agora, uma das coisas que compõe o ministério do profeta, é muito frequente no ministério do profeta, são os dons de revelação. Ok? E como a mulher ela viu em Jesus os dons de revelação, ela o chamou de profeta. E de fato você vai ver mais para frente que Jesus ocupou 5 ofícios ministeriais. Jesus foi apóstolo, foi profeta, foi pastor, evangelista e mestre, que inclusive foi o dom ministerial que ele mais exerceu, o de mestre. Né? Mas isso é mais para frente. Agora, eu quero que você pense uma coisa aqui comigo. João 4 foi revelado um pecado também. Foi revelado para Jesus pelo Espírito a condição de adultério que aquela mulher estava vivendo. A mulher samaritana estava vivendo adultério. Em Atos 5, nós vimos que foi revelado o pecado de Ananias e Safira. Mas os desfechos foram diferentes. Em Atos 5, Ananias e Safira morreram. Aqui em João 4, a mulher teve encontro com Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se acontecer
de Deus revelar para você a condição errada de alguém, não é para você espalhar isso, não é para você derrubar a pessoa. Primeiro que eu não acredito que Deus vai revelar isso para um fofoqueiro. Começo de conversa. Eu não acredito, irmãos, que Deus vá revelar os erros da vida de alguém para alguém que é linguarudo, alguém que é maldoso. Não acredito, tá? Não faz sentido isso. Mas mesmo que Deus revele um erro na vida de alguém, a princípio você deve orar pela pessoa. Se Deus não te mostrar juízo na vida da pessoa, Deus está te revelando porque Deus quer restabelecer a pessoa. O ponto é que Ananias e Safira fizeram algo muito grave. A gravidade foi bem diferente. Diga assim, Deus é misericordioso. Então, se Deus revelar a você o erro de alguém, ore pela pessoa. Se Deus revelar e Ele não está mostrando um juízo na vida da pessoa, já houveram situações, irmãos? Já vi muitos pastores que já falaram isso. Teve um caso de um pastor que foi orar por um homem. Ele tinha 43 anos. Ele estava com uma doença terminal. 43 anos. Quando ele foi impor as mãos na cabeça desse doente, ele fechou os olhos para impor as mãos, ele sentiu uma mão tirando a mão dele. Ele pensou que era coisa da cabeça dele, o que ele fez? Insistiu. Foi impor as mãos e ele sentiu a mão tirando a mão dele. Ele ficou de olho aberto, quando ele colocou, simplesmente uma mão invisível puxou a mão dele. Em outras palavras, não era para orar por aquele doente. E ele ficou numa situação constrangedora, porque ele não sabia o que fazer. E agora? O que é que eu faço? Estou aqui para orar por ele, mas uma mão está me tirando a minha mão. O próprio doente olhou para ele e falou assim, eu sei que eu vou morrer amanhã, tal horário, e aconteceu exatamente isso. Agora, por quê? E aquele próprio doente falou, eu vivi 20 anos em adultério. Por 20 anos eu traí a minha esposa, ela sabe disso. Eu não me arrependi, Deus me deu várias oportunidades. Ele disse a esse doente, Deus me curou quando eu estava em pecado ainda, ele foi curado de uma enfermidade. Mas mesmo assim, eu não me arrependi, e agora eu vou morrer cedo, porque eu vou me encontrar com ele. Leandro, qual que é a base bíblica para isso? Você tem razão de pedir base bíblica. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou mostrar a situação que está acontecendo na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, por favor. Eu não anotei o texto aqui, eu vou ler na tela. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Tinha um jovem que estava tendo relação sexual com a madrasta na casa do pai. Todos eles crentes. Aqui não está falando de alguém não cristão. As cartas foram escritas para crentes. Diga assim, um crente andando em pecado, vivendo em pecado. Era uma vida de pecado. Pula para o versículo, vai para o 2, deixa eu ver. 2, vai para o 3. Agora, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Diga assim, doença. Qual a finalidade dele ter uma doença mortal? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem juízo, irmãos, que vai te impedir de ir para o inferno. Sabia disso? Olha como Deus é amoroso. Diga assim, Deus é amoroso. Agora, isso não é licença para você viver pecando. Pecado vai trazer consequência na tua vida. Agora, Deus é tão amoroso, irmãos, que Ele pode permitir um juízo na vida de alguém que está fazendo algo grave, para que essa pessoa não apostate da fé, porque para perder a salvação, tem que falar também da mesma forma que você entrou na salvação, você falou e creu com o coração, para sair você tem que falar e crer com o coração. Não quero mais Jesus, tem que acontecer isso. Agora, uma vida deliberada de pecado pode te levar a essa condição, de apostatar da fé. Então, antes que isso aconteça, juízo vai chegar na tua vida. Porque Deus não quer te perder. Diga assim, Deus é amoroso. Então, irmãos, vamos andar corretamente.
A palavra do conhecimento. Deixa eu ver se eu pego mais um texto aqui. Irmãos, eu falei nas outras aulas, né? Vamos avançar aqui para a palavra da sabedoria. Quem não viu as aulas anteriores, pega os vídeos e assista, tá? Tá lá no canal da igreja. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria não é sabedoria para os assuntos dessa vida. A sabedoria para os assuntos dessa vida, todo crente pode e deve ter. Tem que buscar Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1. Coloca aí, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, essa parte que eu falei do juízo, vocês entenderam? Tem gente que pensa, irmãos, isso é um grande erro, tem gente que pensa que salvação se perde, por exemplo, você está dirigindo, a pessoa te dá uma fechada, aí você fala para o outro motorista, seu bobo feio, pronto, perdi a salvação. Não é assim, irmãos. O pecado, ele vai trazer consequências se não houver arrependimento, mas para perder a salvação tem que apostatar. Você tem que falar, não quero mais. Não quero mais. E tem que ser numa condição em que você está consciente do que você está fazendo. Você está muito claro o que você está fazendo. E uma vida de pecado pode levar a isso. A pessoa está tão ali feliz naquela vida de pecado que ela larga Cristo. Agora, não brinque com o pecado, porque isso traz juízo. Isso é muito sério. Pessoas por aí, irmãos, têm vivido menos do que deveriam por causa de pecado. Porque Deus, para não perdê-la, Ele permite um juízo na vida da pessoa. Para ver se a pessoa se arrepende, ou ainda, a pessoa vai morrer antes para poder ir para o céu, porque senão a pessoa é apostata. Diga assim, Deus é lindo. Tiago 1,5 diz assim, se porém algum de vós, o que é algum de vós? Qualquer um. Algum de vós é qualquer um, ninguém aqui é privilegiado. Se algum de vós necessita de sabedoria, deseja sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, a sabedoria para os assuntos dessa vida, você quer ser sábio no seu casamento? Quer ser sábio no seu trabalho? Quer ser sábio ao lidar com as pessoas? Quer ser sábio no ministério? Você tem que pedir a Deus e Deus vai te dar a sabedoria. Mas esta não é a palavra da sabedoria ainda. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é a revelação dos planos e propósitos de Deus, que trazem consigo, essas revelações vão trazer consigo, vão trazer nelas conselhos sábios, e que você vai pôr em prática esses conselhos, e a revelação dos planos e propósitos de Deus aponta sempre para o futuro. O dom que de fato é de predição não é profecia, é palavra da sabedoria. A profecia, irmãos, veja só, ela primariamente exorta, consola e edifica. Agora, Deus pode, junto com a profecia, colocar junto com ela, no carrinho da palavra profética, Deus pode colocar a palavra da sabedoria para te consolar, para te avivar, e vai falar uma coisa que Ele vai fazer lá na frente. Ou vai te falar de coisas do futuro. Diga assim, a palavra da sabedoria é um dom de predição que contém conselhos sábios ou avisos. Pense assim, olha, muita gente chama profecia só a questão da revelação. Ah, ali foi uma profecia. Na verdade, irmãos, a profecia, ela é como um carrinho em que dentro dela podem fluir outros dons e os dons de revelação. O carrinho da profecia pode conter palavra do conhecimento, que é a revelação de fatos e acontecimentos do passado e do presente. A palavra da sabedoria, ela vai revelar os planos e propósitos de Deus, coisas que vão acontecer. É a palavra da sabedoria. E as duas podem vir no carrinho da profecia. Diga assim, glória a Deus. Os dons operam juntos, tá, irmãos? Isso pode acontecer. Tanto é a maior prova de que os dons podem operar juntos é o próprio dom de variedade de línguas e interpretação. Interpretação não tem como operar sem variedade de línguas. Precisa estar junto. Não tem como interpretação operar sozinha. Diga assim, os dons podem operar juntos.
Eu já falei em outras aulas, eu quero entrar hoje em discernimento de espíritos. Semana que vem a gente faz uma revisão de tudo, porque creio que estará sendo gravada a aula, vai estar sendo transmitida a aula semana que vem, mas a gente já vai entrar hoje em discernimento de espíritos, tá? Mas quando falamos, por exemplo, da palavra da sabedoria, todo o livro de Apocalipse, essencialmente, todo o livro de Apocalipse é a operação conjunta de palavra do conhecimento, quando, por exemplo, o Espírito revelava as condições atuais das igrejas da Ásia, era a palavra do conhecimento. Quando Deus revelava o futuro pelo Espírito, palavra da sabedoria. A visão que João teve, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é a visão, é ver anjos, ver espíritos malignos, é ver o próprio Cristo ressurreto, é a visão do mundo espiritual ou ouvir o mundo espiritual. Isso é discernimento de espíritos. E também profecia. Então é esse combo, compõe o livro de Apocalipse. Tá? Mas eu quero dar alguns exemplos aqui da palavra da sabedoria. Vamos lá, Atos 11, 27, por favor. Atos 11, 27. Irmãos, eu não vou entrar em muitos detalhes desses dois, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento, porque eu já falei em aulas anteriores. Eu quero hoje começar a falar de discernimento de espíritos, tá? Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Perceba que aqui estamos já na igreja primitiva, Novo Testamento, Atos, e haviam profetas. Diga assim, o ministério do profeta ainda existe. Versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Diga assim, a palavra da sabedoria. Então, Ágabo estava revelando que viria um tempo de fome, um tempo de severa fome. Agora eu pergunto aos irmãos, se você sabe que está vindo um tempo de recessão, um tempo de fome, o que é que você tem que fazer que é sábio? Guardar dinheiro, não entrar em financiamento nesse momento. É você diminuir os gastos, porque virá uma recessão. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Ou se você souber que vai ter uma recessão no Brasil, o que não precisa de muito conhecimento para tá bem claro, né? Não é hora, irmãos, de ficar gastando com besteira. É hora de reduzir custos, é hora de manter o que se tem, é hora de manter o seu emprego. Isso é a decisão sábia envolvida acerca da revelação de algo que vai acontecer. Olha o que diz o versículo 29. Olha o 29. Os discípulos, quando eles ouviram a palavra da sabedoria proferida por Ágabo, através da profecia, porque se ele falou, era uma profecia, com palavra da sabedoria. A profecia sempre é falada, ela tem que ser falada. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Eles juntaram mantimentos, vai ter fome, vamos ajudar o povo. Então a palavra da sabedoria, ela revela coisas que vão acontecer, mas isso envolve alguma atitude sábia da sua parte. Eu vou dar um exemplo prático aqui, agora, tá? Vamos imaginar, irmãos, que Deus, ele fale com Gustavo. Usa alguém e diga, Gustavo, Deus vai te levantar no ministério da palavra. Você vai ser um grande ministro da palavra. Deus vai te usar nessa cidade, Deus vai te usar nesse estado. Agora, o que ele tem que fazer, o Gustavo? Se preparar. Ele tem que estudar. Existe algo, irmãos, que as pessoas pensam equivocadamente, que tudo aquilo que Deus diz sobre o futuro vai forçosamente acontecer. E eu digo a vocês que não é assim que as coisas funcionam. Tem coisas que Deus fala e não vão acontecer. Por quê? Porque Deus é mentiroso? Não. Porque Deus, ele não impõe nada para ninguém. Se ele falar algo para você e você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Ele fica impedido de fazer a parte dele. Estão entendendo, irmãos? Eu vou mostrar textos na palavra. Olha, 2 Reis, capítulo 20.
Coloca aí, 2 Reis capítulo 20. Eu me lembrei desse texto aí. Eu acho que é 2 Reis capítulo 20. Ou capítulo 6. Não me lembro. Deixa eu ver aqui, só anotei. É capítulo 20, isso. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a palavra da sabedoria revelando o futuro. E aí você conhece o texto, você lê na tua casa. Havia um problema familiar na vida de Ezequias. Ezequias era um homem de Deus, diga sim, mas nem por isso estava tudo bem na vida dele. E uma área que estava com problema, por causa disso estava vindo juízo na vida dele. Só que Ezequias se arrependeu, ele orou a Deus. Ele lembrou dos feitos dele, de como ele foi fiel a Deus. E Deus fez com que Isaías, quer ver só, volta para o versículo, vai para o versículo 5, versículo 5, 2 Reis 25. Aí Deus mandou Isaías voltar. Versículo 4, melhor, versículo 4, olha só. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode parar por aqui. Então Deus falou uma palavra antes, e ele voltou atrás e falou outra palavra, porque Ezequias mudou de procedimento, de atitude. Então, irmãos, nem sempre aquilo que Deus fala vai necessariamente acontecer, porque existem revelações, palavra da sabedoria, existem algumas que são condicionais. Por exemplo, nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo voltará. Nós sabemos que Ele voltará. Diga assim, Jesus voltará. Essa revelação é imutável. Não tem algo que você faça que vai impedir isso. Só que a Bíblia diz em Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então existe uma parte sobre o futuro que é imutável, mas existe outra parte que depende de você. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar, vão tomar a tua coroa. Estão entendendo, irmãos? Diga assim, nem toda revelação determina as coisas. Eu quero ler mais um texto aqui que eu li semana passada. Atos 27, 20 diz assim. Atos 27, 20. Eu vou mostrar para vocês como que existem coisas que vão acontecer, independentemente de você, mas como tem coisas que você determina, ou você influencia, se aquilo vai acontecer ou não na tua vida. Deus até falou com você, mas pode ser que não aconteça porque você não faz tua parte. Foi, exato. É que assim, como eu falei nas outras aulas, eu quero muito entrar na palavra, no discernimento de espíritos, e aí eu fico olhando o relógio, é 10h28. Quem que se lembra que semana retrasada eu queria ter falado dos 3 dons de revelação, e a gente não sai desses 2. Bom, eu não estou com pressa, vocês estão? Então tá bom, vamos continuar então. Vamos falar de José. Antes da gente falar de José, vamos falar desse texto aqui, e nós vamos falar de Gênesis depois 43, se eu não me engano. Mas vamos aqui em Atos 27, 20 primeiro. Paulo estava preso, estava sendo levado para um lugar em um navio para ser julgado. Aí em Atos 27, 20 diz assim, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Eu acho que eu peguei uns versículos à frente. Coloca no 9, por favor. Atos 27, 9. Vamos voltar um pouquinho para você entender o contexto. Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O que é isso aqui? Deus deu uma palavra da sabedoria para Paulo. Olha, a viagem vai ter problemas, vamos enfrentar tempestades. Nessa tempestade, se a gente resolver seguir essa viagem,
nós vamos perder os bens, nossa vida vai correr risco, o navio vai ser danificado. Agora veja, por que Paulo falou isso? Por que Deus deu essa revelação? Aqui eu quero que você preste atenção. Porque a tempestade ia acontecer inevitavelmente. Mas passar pelo dano da tempestade era condicional. Estão entendendo, irmãos? Eles deveriam ter ouvido Paulo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem muito crente que se mete em problemas porque não escuta as direções de Deus. Irmãos, o mundo jaz no maligno, o mundo tem aflições, o mundo tem crise, isso é fato. Não significa que você tem que sofrer todas as consequências das coisas ruins que estão acontecendo aí no mundo. Deus, ele pode, irmãos, usar pessoas e nos dar uma palavra da sabedoria e mesmo assim você ignorar. Por exemplo, irmãos, o país pode passar por uma recessão. Pode ser que isso seja inevitável, vai acontecer. Mas você sofrer as consequências da recessão, isso é condicional. Deus pode te dar orientações do que você tem que fazer. E você vai passar muito bem nessa fase ruim. Mas pode ser que você não escute. Aí você vai passar toda a consequência e vai colocar a culpa em Deus. Ó Senhor, porque tu fizestes isto? Ó Senhor, porque você não escutou. Diga assim, Deus fala. Versículo 10. Dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E agora vai para o versículo 20. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então se cumpriu aquilo que Deus disse, uma tempestade aconteceu. Eles foram teimosos, entraram em alto mar e sofreram as consequências das tempestades. É uma evidência isso aqui, irmãos, que nem tudo que acontece na vida das pessoas é a vontade de Deus. Tem gente sofrendo porque foi desobediente. Só que o versículo 21 diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Em outras palavras, se vocês tivessem me ouvido, a tempestade ia acontecer inevitavelmente, mas nós estaríamos seguros. Então existia uma revelação imutável do futuro, mas existia uma outra revelação condicional. E aí Paulo continua no versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, diga assim, discernimento de espíritos. Então ele teve uma visão de um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo. Então nessa visão, o anjo liberou uma palavra da sabedoria. Os dons juntos, irmãos. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, a partir do momento que aqueles homens começaram a seguir as instruções de Paulo, eles perderam o navio, perderam os bens, mas chegaram vivos na ilha. Glória a Deus. Agora, olha que interessante. Na primeira palavra da sabedoria, como ela veio para Paulo? Ela veio por uma percepção interior. Deus revelou por dentro o que ia acontecer. Na segunda experiência, foi por discernimento de espíritos. Ele teve uma visão espiritual. E pela visão veio a revelação da palavra da sabedoria. Irmãos, o Espírito, ele opera os dons da forma que ele quer. Não tem uma fórmula. Pode ser por dentro, pode ser por uma visão, pode ser por variedade de línguas com interpretação. Alguém falando, o outro revelando, e a mensagem é uma revelação sobre o futuro. Pode ser também. Eu já falei, novamente repito, irmãos, em 2006, eu estava numa situação muito delicada da minha vida, eu entrei no ônibus, lá no ponto inicial do Tucuruvi, e um homem sentou do meu lado para falar comigo. Eu só vi esse homem uma vez na vida, naquele dia, Jaime.
E ele foi falando comigo, irmãos, do Tucuruvi até o centro de Guarulhos, palavra do conhecimento, coisas que estavam no meu coração, coisas que eu tinha orado. Ele falou coisas sobre o meu futuro. E era interessante que ele falava algo e mencionava 3 textos bíblicos. Falava outra coisa, mencionava mais 3. Por quê? Porque os dons nunca estão acima da palavra. Diga assim, a palavra está acima de tudo. E é pela palavra que você examina se uma manifestação ela é do Espírito ou não. Ok, irmãos? É pela palavra. Você tem que conhecer a palavra para saber avaliar se aquilo vem de Deus ou não. Agora, essa experiência que eu tive, irmãos, foi uma experiência fantástica. E Deus, Ele quer dar essas experiências para nós, irmãos. Deus, Ele quer que pessoas falem com você coisas que só você sabe. Para Deus, Ele te levantar, Ele te consolar, te exortar, te edificar. Essas coisas não acabaram, são para hoje, irmãos. O texto que a irmã falou, eu acho que não vai dar para entrar em discernimento de espíritos hoje. Vamos lá. Mas esse texto é bom. Gênesis 41. Gênesis 41. Gênesis 41, 25. Gênesis 41, 25. O faraó teve um sonho. O faraó não sabia o que significava. Então, Deus deu a revelação do sonho para José. Eu quero que você preste atenção. Versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O que há de fazer. Diga assim, a palavra da sabedoria. Aí ele vai explicar o sonho. As 7 vacas boas são 7 anos. É o 26, né? As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acaba de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, depois do tempo de abundância. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Agora, pois, escolha Faraó um homem... É o 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Vocês viram que houve uma predição sobre o futuro, mas havia algo que eles deveriam fazer para se preparar para esse tempo. Então havia uma predição imutável, haveria um tempo de fome depois de 7 anos de fartura, mas como eles iriam passar por esses 7 anos de fome, isso era condicional. Se eles ouvissem a direção que foi dada, eles passariam bem, apesar do tempo de escassez. Agora, e se eles não ouvissem, irmãos? Eles iam passar fome. Deus tinha culpa nisso? Não. Eles iam passar fome porque ignoraram a Deus. Diga assim, a palavra da sabedoria revela fatos do futuro que podem ser condicionais. 10:38. Vamos tentar entrar aqui em discernimento de espíritos. É que tem bastante coisa. Eu vou tocar numas pimentas aqui. Eu estou com medo de começar a tocar hoje e deixar vocês ardidos aí e ir embora para casa. Essa não é a ideia. Mas vamos lá. O que é discernimento de espíritos, irmãos? Eu vou começar pelo que não é. Discernimento de espíritos não é discernimento entre o bem e o mal. Porque eu sei o que é bom e o que é mal. Isso não é discernimento de espíritos. Isto é discernimento. Hebreus 5:11, presta atenção numa coisa, Hebreus 5:11. Esse texto eu li tanto na matéria de crescimento espiritual, vamos ler de novo hoje. Hebreus 5:11. Vocês estão entendendo o que eu estou falando tudo aqui, irmãos? Alguma dúvida, me procurem depois, tá? Hebreus 5:11 diz assim, a esse respeito, o autor está falando aqui de um contraste entre Jesus e o sacerdócio de Melquisedeque. Aí ele queria falar coisas mais difíceis. Olha o que ele diz.
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. E por que são difíceis de explicar? Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, ou seja, vocês se tornaram lentos para aprender. Eu queria falar coisas mais difíceis, mas vocês não acompanharam, não cresceram. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora, olha o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, diga assim, maduros. Para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, existe um discernimento que ele vem pela maturidade. Existe um discernimento que ele vem pelo conhecimento. Normalmente, é muito habitual, é claro que temos exceções, mas é muito habitual que pessoas mais idosas, elas tenham um discernimento muito grande das coisas. Pessoas mais velhas, de olhar certas coisas, elas percebem, essa pessoa aí não está sendo honesta. Cuidado com essa pessoa, cuidado com essa situação, não é? Às vezes os pais, eles olham ali o filho, a filha, querendo namorar alguém, e o pai está vendo ali, olha, essa pessoa, muito cuidado. Por quê? Porque ele já passou muita coisa. E pela experiência, ele adquiriu discernimento. Só que esse discernimento que você adquire pela prática, pela vida, não é discernimento de espíritos, não é. Discernimento de espíritos é outra coisa. Diga assim, é outra coisa. O que é discernimento de espíritos? O discernimento de espíritos é a introspecção, é a visão, é ver e ouvir no mundo espiritual. Discernimento de espíritos é ver e ouvir no mundo espiritual. Algumas pessoas pensam que discernimento de espíritos é apenas ver demônios. Não, irmãos. Toda visão do mundo espiritual, toda audição do mundo espiritual, relatos de pessoas que viram anjos, relatos de pessoas que viram Cristo ressurreto, pessoas que foram arrebatadas em espírito, isso nada mais é do que discernimento de espíritos. Estão comigo, irmãos? Agora, eu vou tocar numa pimenta aqui. Irmãos, eu creio, honestamente, eu creio em libertação bíblica. Eu creio em libertação, desde que seja bíblica. Muitas coisas que ensinam hoje e são chamadas de libertação, elas não são bíblicas, são distorções da Bíblia. E nessa área, quando a gente fala de discernimento de espíritos, é uma área que também foi distorcida em algumas coisas, como, por exemplo, essa questão de que discernimento de espíritos é só ver demônios. Não. Quando você vê anjos, vê a Cristo ressurreto, isso também é discernimento de espíritos. Agora, irmãos, como eu falei aqui, eu creio em libertação bíblica. Diga assim, o Leandro crê em libertação bíblica. Agora, por exemplo, quando falamos de libertação, existem muitos ensinos, irmãos, que não batem com a palavra. Por exemplo, eu não sei se os senhores já observaram que existe hoje espírito de tudo que é tipo de coisa. Espírito de prostituição, espírito de medo, de lascívia, espírito de roubo, espírito disso, espírito daquilo, espírito daquilo. Só que, quando nós vemos Gálatas 5,19, a palavra chama de obras da carne. Vamos lá, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne, ou seja, é a carne do crente, é a carne da pessoa que está produzindo isso. As obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga assim, obras da carne. Eu quero mostrar mais um texto aí. Colossenses 3,5, por favor. Colossenses 3,5. Colossenses 3,5 diz assim. Isso Paulo está falando com crentes, tá? Comigo e com você. Fazei, pois, morrer. Em outras palavras, mate a vossa natureza terrena. Prostituição, ele não está dizendo que é um espírito, ele está dizendo que é uma obra da carne. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diga assim, obras da carne. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque toda libertação que não passa pelo ensino da palavra, ela não é completa. Porque a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa, ela está cedendo a carne numa área, ok? Ela está cedendo a carne numa área, ela não consegue vencer aquele pecado, e por ela ceder a carne, ela acaba abrindo espaço, naquele caso, para que um espírito maligno comece também a oprimi-la, na carne. Ela já tem aquele pecado que ela não cuidou, e aí um espírito maligno pode começar a dificultar mais as coisas. E aí, o Espírito Santo, isso não é uma fórmula, é uma outra coisa que eu questiono muito. O Espírito Santo não é uma fórmula. Ele pode revelar para alguém, num aconselhamento, a pessoa vai pedir um conselho. Pastor, líder, eu estou passando por essa luta nessa área, não consigo abandonar. Eu abandono por um tempo, daqui a pouco eu caio de novo. Pode ser, naquele caso, não é uma fórmula, que discernimento de espíritos vai entrar em operação, e naquele caso específico pode ser que você veja no mundo espiritual um espírito maligno atuando também. Mas, via de regra, são obras da carne. O crente tem que lidar com aquilo. Mas se há um espírito maligno, você vai usar o nome de Jesus para repreender aquilo, só que se você não ensinar a pessoa a não consumir certos materiais, ou não brincar com a tentação, vamos supor aqui que a pessoa tem um problema com pornografia, e ela se entregou tanto àquilo que tenha um espírito maligno agindo na vida daquela pessoa, na mente e no corpo. Espírito maligno não pode possuir o espírito do crente. Não existe possessão para crente. Existe opressão e obsessão. É o nível máximo. E se o crente der espaço, pode chegar num ponto que o espírito maligno está ali atormentando a mente do crente. Você lida com o espírito, mas se você não falar para a pessoa, olha, para de consumir esse material, para de consumir esse produto, se não houver ensino, vai acontecer isso aqui que eu vou ler para vocês. Olha só, Mateus 12, 43, por favor. Diga assim, a libertação bíblica, ela passa pelo conhecimento da palavra. Então é assim, irmãos, uma pessoa ela tem um pecado, via de regra, é obra da carne. Você tem que ministrar a ela, ensinar ela a vencer aquilo. Agora, pode acontecer de Deus, através de discernimento de espíritos, te mostrar que tem algo a mais ali na situação. E aí você vai ter que lidar com esse algo a mais, mas não vai poder deixar de instruir a pessoa. Senão vai acontecer isso aqui que você vai ler. Olha só. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia. Por que vazia? Sem a palavra. Não foi ministrada a palavra para ela. Encontra vazia, varrida e ornamentada.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, quando falamos de libertação, irmãos, se não há ministração da palavra, se não há a abordagem correta, e se não há uma dependência dos dons do Espírito, e com destaque, digo aqui, discernimento de espíritos, você pode levar essa pessoa para uma situação pior. É um fato público, não preciso aqui esconder, porque é um fato público. Tem no YouTube vídeos. Irmãos, a Lana Holder, você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? Ela tem uma igreja, né? Ela é casada com uma outra mulher, e ela fala, olha, eu passei por todo tipo de ritual de libertação que vocês imaginarem. Agora, irmãos, quando nós falamos do pecado, existe a nossa parte a fazer, que é lidar com o pecado. E a minha crítica, muitas vezes, a alguns ensinos de libertação, é que torna tudo espiritual e tira do crente a responsabilidade. A pessoa está se prostituindo por um espírito de prostituição. Inventa-se um espírito de prostituição. Pode ser que a pessoa está sendo influenciada por um espírito maligno, mas essa não é a via de regra. Isso é obra da carne. A pessoa não luta contra o pecado. Irmãos, tem coisas que nós vamos lutar o resto da nossa vida. Você tem que fazer algo. Diga assim, eu tenho que fazer algo. Colossenses 3:5, que nós lemos aqui. Fazei, pois, morrer. Quem faz morrer? Você. É você. O que é que Jesus falou? Se a tua mão direita, ela te escandaliza, corta ela. É você que tem que fazer algo. O que é que Jesus estava falando? Se algo te provoca, você vai ter que cortar isso. Agora, qual que é a minha crítica? Tem se espiritualizado algumas coisas que não era para se espiritualizar. Então, o crente não tem mais responsabilidade sobre várias coisas. A pessoa está mentindo, ela tem um espírito de mentira. Irmãos, a pessoa está mentindo porque ela é carnal, porque está andando na carne, não anda no espírito. Agora, se essa pessoa continuar mentindo, ela pode abrir porta para a ação de algum espírito maligno na vida dela. E diga assim, não queremos isso. Diga assim, a verdadeira libertação, ela passa pelo conhecimento da palavra. Vamos aqui ver alguns exemplos bíblicos de discernimento de espíritos em operação. Discernimento de espíritos em operação. Atos 16, versículo 8, por favor. Atos 16, versículo 8. Irmãos, essa parte que eu falei agora há pouco, vocês entenderam o que eu falei? Estão entendendo, irmãos? Existem situações que, de fato, espíritos malignos estão atuando, mas Deus tem que revelar isso pelo seu dom, pelos seus dons. Deus tem que revelar, não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Irmãos, as coisas do Espírito não têm uma fórmula pronta. Você precisa todos os dias depender do Espírito Santo. Atos 16, 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus revelou algo através de discernimento de espíritos. Paulo teve uma visão. Diga assim, uma visão do Espírito. Deus quer nos dar visões, irmãos. Essas coisas não acabaram. Essas coisas não acabaram. Deixa eu mostrar mais para frente. Versículo 16 agora. Versículo 16 agora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Parecia ser algo de Deus isso aqui, né? Parecia.
Mas quando você lê o versículo 18, diz assim: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então olha só, durante vários dias, aquela mulher dizia algo aparentemente belo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas eu creio, irmãos, que Paulo tinha um incômodo por dentro. Diga assim: um incômodo por dentro. Alertas do Espírito. Mas a Bíblia diz que aquilo durou alguns dias. Por que durou alguns dias? Certamente Paulo, em algum momento, teve a revelação clara de que havia um espírito maligno atuando ali. Não foi de imediato. Se Paulo soubesse desde o primeiro dia que havia um espírito maligno envolvido, ele já teria repreendido ali no primeiro dia. Mas ele precisou que os dons do Espírito se manifestassem. Ele precisou ter clara a visão de que havia um espírito maligno atuando ali, para só então ele agir como deveria agir. Então nós precisamos entender, para a gente terminar, orar um pouquinho só. Nós precisamos entender, semana que vem a gente fala mais sobre discernimento de espíritos, tem vários textos na Bíblia que eu gostaria de ler, mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer nos usar pelo seu Espírito nesses dias. Deus, Ele quer usar a sua igreja, Ele quer dar sonhos, quer dar visões. Joel capítulo 2 fala que nos últimos dias os jovens terão sonhos. Vamos lá, Joel 2, 29, último texto, por favor. Joel 2, 29. 27, ou 28, 28. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vamos lá. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga assim, o dom de profecia. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Diga assim, discernimento de espíritos. Glória a Deus. Isso é para hoje, irmãos, isso é para hoje. Isso é para hoje, isso não morreu, isso não acabou. Isso é para os nossos dias. E eu falei quarta-feira agora, irmãos, Jesus está voltando, nós precisamos dos dons do Espírito, até para pregar o Evangelho com eficácia. Os sinais voltarem a acontecer, irmãos, e ganharmos multidões para Cristo. Fique de pé. Diga assim, Deus quer nos usar. Diga, Deus quer nos usar. Diga assim, Deus quer nos usar. Pastor Joel, vem aqui, meu filho. Vem aqui. Glória a Deus. Irmãos, os dons não cessaram. O poder de Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado, Ele quer operar hoje no meio da igreja. Mas eu e você precisamos buscar, precisamos desejar. E você que está vindo está mostrando desejo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Enfoque desta aula, eu gostaria de citar aqui, nós precisamos entender que nem tudo é o diabo. Inclusive ontem nós falamos um pouquinho com jovens sobre isso. Muitas coisas são inclinações da nossa carne e que nós precisamos matar. Nós precisamos entender que nós temos o controle sobre isso e que o Senhor deseja que a gente supere, vença. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus ele possa encontrar em nós ainda mais liberdade para poder fluir. Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui aprendendo da Tua Palavra e reconhecemos, Senhor, que muitas vezes em nós há uma inclinação, muito mais para fazer o que é errado do que aquilo que é o correto, o certo. E muitas vezes, Senhor, por causa disso, não o percebemos, muitas vezes por causa disso, Senhor, não somos direcionados pelo Teu Espírito Santo, mas através do conhecimento, do entendimento que estamos recebendo. Pai, nós queremos declarar que o nosso desejo é sermos influenciados, direcionados por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus nesta manhã, Senhor, que as obras da carne,
Senhor, que os intentos, muitas vezes, influências do maligno, na nossa mente não nos conduzirão, meu Deus, à obra da carne. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia possamos avançar, que a cada dia possamos ser cheios da Tua presença, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta hora, pedindo que sobre a nossa vida, Senhor, venham os dons do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, os dons, Pai, de serviço. Sim, Senhor, ministérios. Senhor, libera sobre a nossa vida, Pai, porque nós entendemos que é para esse tempo. Nós entendemos que o Senhor deseja nos usar poderosamente nesse tempo. E, Senhor, a obra da carne diz, Senhor, que nós muitas vezes nos tornamos egoístas, não querendo ser usados, Pai, para abençoar o próximo, pensando muitas vezes apenas em nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta manhã que queremos ser usados por Ti e ser direcionados, ó Pai, para ser canais de bênção, Senhor, para poder levar a Tua palavra, poder levar conhecimento, sabedoria, entendimento, Senhor, na vida das pessoas. Por isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ah, Senhor, venha sobre a nossa vida. Nós te pedimos, ó Senhor, que dentro de nós, ó Pai, possa fluir, jorrar, ó Senhor, esse agir do Teu Espírito Santo, Pai, nos conduzindo, Senhor, para manifestar a Tua glória, Senhor, na vida das pessoas. Sim, Senhor, usa cada um de nós, abençoe as nossas crianças na EBD infantil também. Senhor, como foi dito aqui nesse último texto, o Senhor deseja usar a todos nós, Pai, dando, Senhor, visões, esclarecimento a respeito das coisas que hão de acontecer. Por isso, Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Direciona a nossa vida. Senhor, que consigamos matar a nossa carne dia após dia e permitirmos, Senhor, a ação, meu Deus, a condução do Espírito Santo em nossas vidas para vivermos, Pai, aquilo que é propósito do Senhor. Sim, Pai, a cada dia mais e mais em nossas vidas. Em nome de Jesus, batiza, Senhor, com variedade de línguas, batiza, Senhor, com dom do falar em línguas. Senhor, abra o campo da visão, meu Deus, do esclarecimento. Dá aos Teus filhos, Pai, conforme a necessidade da Tua igreja local. Senhor, em nome de Jesus, conforme a necessidade, meu Deus, de repente, aonde essa pessoa estiver, conforme a necessidade, Pai, local, libera os Teus dons e na ousadia do Teu Espírito Santo, que cada pessoa possa se permitir também, Senhor, ser ali um canal de bênção usada pelo Senhor poderosamente. Nós cremos que os dons do Senhor são para esse tempo. Nós cremos, Pai, e declaramos aqui que pessoas serão usadas, meu Deus, para ministrar cura. Nós queremos declarar que pessoas serão usadas aqui na palavra do conhecimento, da sabedoria. Nós queremos declarar, Senhor, que pessoas terão visões a respeito de situações, sejam elas do presente como do futuro. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que no meio da Tua igreja, do Teu povo, levantarão-se aqui homens e mulheres, Pai, usadas por Ti poderosamente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que dia após dia, Senhor, possamos viver a Tua vontade. Dia após dia, possamos viver a Tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor, Ele te use poderosamente, que o Senhor te revista de poder e de autoridade. Aleluia, te usando dia após dia, e que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Aleluia, que o Senhor Deus, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e lhe conceda paz, saúde e prosperidade. A shalom do Senhor, a plenitude que vem dele. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Porque o céu não está em crise, Deus está no controle.